Ao que parece, não foi a melhor solução do mundo se livrar do Neymar e do Messi, como antes parecia transparecer. Aquele mesmo Paris Saint-Germain que parecia estar independente, o mesmo Mbappé que fez questão de montar praticamente uma equipe só e que tentou delegar funções que não eram necessariamente para ele fazer, agora vê o preço se pagando muito caro. É bem verdade que o PSG no primeiro jogo da Champions venceu por 2-0 o Borussia Dortmund, mas nesse de agora, quando enfrentou uma equipe um pouco mais forte, acabou levando um baita de um troco, não viu a cor da bola, e o Newcastle venceu a partida no St. James Park. A Champions League tem o Newcastle como um representante que há muito tempo não se via, uma equipe que vem se estruturando e mostrando pro planeta que tá pra jogo, e tá pra jogo de uma maneira que mostrou para o Paris quem é que mandava hoje no jogo. A cada gol do Newcastle, inclusive um com a falha do Marquinhos, a equipe mostrava que sim, a equipe de Newcastle Upon Time venceu a partida de maneira tranquila, e pra você ter uma noção, a coisa não tá fácil pra ninguém. Do meio campo pro ataque do PSG, além claro também englobando a zaga e o gol, as notas do jogo foram baixíssimas, e um PSG completamente apagado, um time que parece nem mesmo ter solução. Ao que parecia, era só mesmo se livrar dos caras, né? Foi isso que a torcida fez, foi isso que inclusive os protestos indicaram, mas não é isso que tá refletindo no resultado. O próprio Luiz Henrique, que parecia estar apto a fazer o trabalho sério, não vem conseguindo dar peças e engrenagens a uma equipe que podemos chamar de PSG, Paris sem glórias, piadas sem graça, ou o que quer que você seja que denomine isso, mas é um fato que a torcida dos parisienses está revoltada com a situação. Eles esperavam que passar do grupo da Champions seria a coisa mais fácil do mundo, afinal de contas a equipe que conta com altos investimentos e prometeria ser a mais perigosa do planeta, tinha altas projeções de ser o primeiro, mesmo no grupo da morte. Foi assim que inclusive vários jogadores foram contratados, como Gonçalo Ramos e claro, Ousmane Dembélé. Por mais que um grupo que fosse composto por Borussia Dortmund, Milan e Newcastle também fosse considerado um pouco absurdo, ficou um gostinho no ar do clube parisiense e principalmente dos mandatários que a equipe seria primeiro lugar, ainda mais porque supostamente estariam se livrando de dois sul-americanos que estavam sendo o pé de rato e que de nada ajudariam. Foi assim que muitos torcedores acabaram designando Neymar e Messi, que hoje já não se encontram mais no clube, mas que por sinal estão fazendo uma campo. A gente vê um completo vazio de ideias, não tem nenhuma criatividade ofensiva para realizar jogadas. Mbappé muitas das vezes tem que voltar para marcar, coisa que não é do habitual, e muitas das vezes nem tem a bola para poder fazer a construção da jogada e assim desempenhar em gol. E a revelação de que Kylian também não está bem foi feita nessa segunda-feira, dia 2/10, pelo jornal L'Equipe, que salientou que o atleta mostrou estar muito abaixo dos colegas no então recente empate por 1-0 contra o Clermont pelo campeonato francês. A partida Kylian se mostrou ofegante em vários momentos, cometeu erros muito bobos e perdeu uma chance claríssima de abrir o placar para o Paris. Segundo o diário, o grande culpado de tudo isso é o próprio PSG. O veículo aponta que o fato do elenco por 3 semanas durante a briga que teve com o clube. Lembrou o jornal, o episódio ocorrido no verão atrapalhou toda a sua preparação de treinos, que é essencial para que ele consiga explorar suas principais qualidades. São justamente os treinos que fazem com que o jogador possa aguentar a extenuante repetição de movimentos ao longo da temporada, além de se recuperar entre as partidas. Kylian está claramente pagando o preço por essas 3 semanas sem ritmo de jogo, e a cada partida pode ser vista uma pequena evolução até a intensidade máxima. O sentimento é que só jogando e treinando sempre ele vai chegar de novo à sua melhor forma, mas ainda não é possível. Ainda assim, após essa derrota vexatória para o Newcastle, grande parte da torcida parisiense protestou nas redes sociais. Foi inclusive feito um burburinho, tanto por torcedores rivais como até por parte de alguns do clube, pedindo a volta do Neymar. O mesmo Neymar que foi criticado e amordaçado, o mesmo Neymar que foi vaiado, pressionado e hostilizado várias vezes. Parece que realmente estão descobrindo que no preço do mundo da bola, nada sai por acaso. Nada é simplesmente um furo da mera possibilidade. As probabilidades ocorrem principalmente em um evento, quando esse evento conta com um jogador acima da média. E sem um jogador acima da média para fazer a parte de camisa 10, sem um jogador também acima da média como Lionel Messi, ou sem um jogador acima da média como qualquer outro que saiu, simplesmente por pressão da torcida, as coisas parecem não engrenar. Em relação à camisa, não dá para dizer que o PSG e o Newcastle estão em prateleiras diferentes, não em relação à Champions League, pois o Paris, por mais que frequente muitas vezes a competição, não parece estar nem um pouco maduro para disputar o que quer que seja. Um clube extremamente ineficaz, um clube que sente a competição, um clube que parece estar muito aquém do que deveria estar, um clube que parece sempre ficar na pequenez, um clube que acabou criando com razão a antipatia de vários torcedores brasileiros, que viram por si só o linchamento coletivo de um jogador que, apesar de seus defeitos, fazia a diferença em muitos momentos.
Um Paris Saint-Germain que a cada derrota aumenta os risos e burburinhos por trás. Um Paris Saint-Germain que vê que somente com Mbappé as coisas não vão resolver. E talvez com tanta arrogância e prepotência as coisas continuem assim. Pra falar a verdade, meus amigos e amigas, só tende a piorar ainda mais. A ausência de jogadores criativos afetou o Paris Saint-Germain e Mbappé não consegue desempenhar plenamente o papel de craque como o Neymar fez. Isso não foi inventado do Zefut não, isso acabou de sair no jornal L'Equipe. A má fase do Paris Saint-Germain e as atitudes ruins estão simplesmente repercutindo o mundo afora. Aquele mesmo PSG prometeu que sem Neymar Jr. faria simplesmente história jogando bola, não está nem perto de ser realmente concretizado. Por sinal, à medida que o tempo passa, mais situações vão sendo escancaradas. O cenário e o circo vão cada vez mais abrindo para novas revelações e aberturas de coisas que antes não sabíamos sobre os bastidores do clube. Não faz nem pouco tempo que aqui no canal eu já tinha mostrado alguma revelação do Xavi Simons, que um veículo de comunicação holandês havia afirmado a insegurança que o Neymar passava no clube e alguns mandos e desmandos que supostamente foram identificados e apontados a Kylian Mbappé. Ainda assim, sem muitas provas, não dá para realmente saber e apontar se de fato Kylian Mbappé é o real culpado ou inocente da história. Já que o nome foi apenas citado implicitamente, ou melhor dizendo, nas escondidas, não dá para saber ao certo se explicitamente Mbappé é o nome do momento desse caso. Mas a questão é que à medida que os jogadores vão embora e algumas situações começam a ocorrer, novamente vem aquela velha história. O que é de errado nesse clube? Que tudo não funciona e os jogadores saem assim. Kylian Mbappé e seus asseclas vêm passando por momentos delicados, estando envolvido em polêmica durante a janela de transferências. Quando tentou deixar o Paris Saint-Germain para se transferir para o Real Madrid, o atacante francês acabou ficando no clube, mas o desgaste pode estar afetando seu desempenho. Em 7 jogos disputados nessa temporada, Kylian Mbappé marcou 8 gols. No entanto, ele não marcou nas últimas 2 partidas. O jornal L'Equipe acredita que o atacante pode estar pagando o preço por suas grandes atitudes durante a janela de transferências. Mbappé não participou de grande parte da pré-temporada, pois não viajou com a equipe para o Japão. Isso pode ter causado algumas lesões que afetaram seu rendimento. O atacante também não está 100% focado, o que pode explicar o fato de ele não ter marcado nas últimas 2 partidas. Apesar da eficiência em muitos momentos do jogo, Mbappé não está em sua melhor forma. Ele viu até o Gonçalo Ramos, jovem atacante do Paris, marcar 2 gols na goleada sobre o Olympique de Marselha. Mesmo com algumas vitórias e até alguns resultados positivos, o Paris Saint-Germain se vê bem menos móvel, uma equipe que no geral perdeu bastante sua qualidade e criatividade. O mesmo Paris Saint-Germain que sente falta de jogadores que antes pareciam inoportunos. Os mesmos Neymar e Messi que antes eram tidos como descartáveis, agora vem fazendo a falta muito maior para uma equipe que achava que por si só seria autossuficiente. Ninguém na vida e em qualquer situação é plenamente autossuficiente, ainda mais uma equipe que não havia conquistado nada e que por si só cantava de galo. Pois até mesmo o próprio Messi, muito polido sempre, que raramente conta situações desconfortáveis, em entrevistas recentes não cansa de falar o motivo de ter saído e principalmente a infelicidade que sorteava. No dia 23 de agosto de 2023, em entrevista à época ao Apple TV, o próprio Messi do Inter Miami se disse muito feliz por ter tomado a decisão de jogar na equipe nos Estados Unidos. De acordo com o argentino, ele encontrou na Flórida agora algo que só teve nos tempos de Barcelona, alegria plena para sua família, tanto para ela quanto para o jogador. O camisa 10 também voltou a falar do seu calvário no PSG, clube que defendeu por 2 temporadas após deixar o Barça. Esbanjando sinceridade, o gênio tinha admitido que seus momentos mais felizes em Paris era justamente quando ele deixava a França para jogar com a seleção da Argentina. Passamos 2 anos muito complicados, a verdade é que nunca nos sentimos bem lá, nos custou muito para acostumar. Vir para o Inter Miami era buscar um pouco e voltar a ser o que éramos quando estávamos no Barcelona, aproveitar o dia a dia e a felicidade das crianças, assim também como a família estar bem. E também eu aproveitar o dia a dia esportivo, que era algo que não estava acontecendo no PSG. Por muitas razões, decidi que aqui em Miami seria o lugar para continuar a carreira, e creio que hoje, depois de um tempo aqui, nós não erramos nem um pouco. Estávamos certos quando pensávamos que aqui seria o lugar mais indicado. Minha felicidade sempre foi jogar bola e me divertir. Hoje eu posso seguir fazendo isso aqui, e esse foi um dos motivos que me levou a tomar essa decisão, voltar a desfrutar de algo que eu tinha completamente perdido. No PSG, minhas escapadas com a seleção eram meus únicos momentos mais felizes, porque eu desfrutava do lugar onde estava, dos meus companheiros, e queria chegar aqui a Miami para encontrar o mesmo. Graças a Deus eu encontrei. E após o próprio ET, tanto quanto também o Xavi Simons falarem, foi a vez de Draxler. O próprio Draxler que em outros tempos havia justamente passado por uma mesma briga no PSG. Em 2019, mais precisamente em junho, uma forte discussão aconteceu entre Julian Draxler e Neymar, nos vestiários do Paris Saint-Germain. Na época, Draxler havia falado: "Foi uma ocasião de jogo, eu não estava de acordo com ele, como pode acontecer com qualquer companheiro. Quando se passa com Neymar, o assunto sempre acaba na imprensa. Foi uma coisa feita durante a partida. Eu estava cansado, o tom de voz subiu, uma palavra levou a outra, mas voltou a acalmar. Nada especial, eu diria, mas mostrou que nesse momento não estávamos nas melhores condições mentalmente." O caso então havia acontecido após a derrota frente ao Montpellier, com
uma virada nos minutos finais. O diário francês chegou a relatar que o então técnico Thomas Tuchel e o diretor esportivo então Altero Henrique tiveram que separar os dois. Segundo a publicação, o próprio alemão teria culpado Neymar pela derrota por ser muito individualista, e o brasileiro teria respondido questionando quem era Draxler para falar com ele, completando com "você só dá passes para trás". Muitos até achavam que nesse sentido, o próprio Draxler teria uma rixa do próprio Ney. Afinal de contas, essa briga poderia ter deixado marcas, mas se liga só no que o próprio Draxler falou sobre tudo isso, e ainda deixou inclusive mais marcas, evidenciando um clima que o Xavi Simons já havia evidenciado, uma treta interna dentro do clube. De maneira geral, eu acho que ele teve uma boa passagem e se divertiu. Todos temos altos e baixos, sabe? Mas teve aquela situação onde os torcedores estavam em frente à sua casa, dizendo a ele para sair do clube. O Neymar, diferentemente do que muitos pensam, é uma pessoa muito sensível, mesmo que não demonstre isso pra mídia, e precisa se sentir amado para poder jogar de melhor forma. Por isso estou feliz que ele terá um novo desafio. Você o conhece, ele gosta de polemizar, tece comentários fortes sobre algumas coisas, mas eu acho que ele estava um pouco frustrado durante todo esse tempo em Paris, ainda mais com tudo aquilo que acontecia e que o prejudicava como jogador. As teias fortes dentro do clube impediam ele de brilhar, principalmente por ego de pessoas que se achavam maiores que todas. Eu não preciso dizer diretamente de quem estou falando, mas acredito que está evidente. Eu não posso dizer o que é boa ou não sobre a Liga Árabe, o quão boa ela é. O que eu vejo é que eles estão trazendo muitos bons jogadores. Eu posso ligar para ele nas próximas semanas e até perguntar se realmente é melhor do que a Liga Francesa, o que não acho tão difícil assim.